Tem todo o direito de comemorar, de extravasar, porque o Botafogo foi realmente... Gente, era o campeão da Champions League, estava atropelando todo mundo no Paris Saint-Germain. Então, todas as análises, não só o Botafogo, que é um adversário, que seria um adversário natural porque está no mesmo grupo, mas outros clubes que pudessem cruzar com o Paris Saint-Germain brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todo mundo olhava, sem chance, complicado. Difícil, tem que fazer o jogo da vida, tem que ser um negócio assim muito incrível para poder conseguir superar o Paris Saint-Germain, quem sabe o empate no mata-mata e passa nos pênaltis. Então, o torcedor do Botafogo tem o direito de extravasar mesmo, porque é uma vitória gigantesca, não importa que ainda é fase de grupos. É uma vitória gigantesca, é uma vitória histórica para o Botafogo e histórica para o futebol brasileiro e sul-americano também, porque, repito, o último a fazer isso foi o Corinthians lá em 2012. E eu vou bater nessa tecla. Era a final. Ok. Mas a final é sempre contra o campeão da Champions e este time que o Botafogo enfrentou é o campeão da Champions. Poupou no primeiro tempo, reforçou no segundo. Isto não interessa. Era o Paris Saint-Germain que estava lá em campo e o Botafogo foi lá e fez sua parte. O Igor Jesus, mais uma vez, também fazendo gol. A gente vai falar dos personagens, vai falar do trabalho do Paiva hoje com essa equipe, o quanto o Botafogo dificultou o Paris Saint-Germain jogar ali pelo meio, quanto tem mérito do Botafogo também nessa dificuldade do Paris Saint-Germain finalizar. Mas, enfim, vamos abrir aqui com o Birner, com o Calçade, com o Mário Marra. Mário Marra do meu lado aqui, como vai? Fala, Tavares. Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo? Que vitória, né? Tranquilo, vamos não. lá. Independentemente de qualquer coisa, que vitória gigantesca. Prazer estar a com maior você. vitória de uma equipe nesta edição do Super Mundial até agora, Não né? tem a menor dúvida. Prazer estar com você, com o Vitor, com o Calçade, com o Fã de Esportes. O torcedor do Botafogo, só não permita que o futebol brasileiro colhe em você. Essa não é uma noite de resgate do futebol brasileiro. Concordo. Essa é uma noite de heroísmo do Botafogo. Não permita que o coleguinha, que o vizinho, que o sócio do nosso amigo lá da praia Que o William Tavares. chegue nele e fale assim, tá vendo, vocês representaram o futebol. Não, representamos o Botafogo. Sim. Foi o Botafogo que foi herói, foi o Botafogo que se defendeu. E também não tem aquele papinho de mas só ficou se defendendo. Meu amigo, outros tantos tentaram ficar só se defendendo contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. Mas o Paris Saint-Germain não jogou com... Sim, é o seguinte, estava escrito no calendário que teria o jogo. O Botafogo foi, o Paris Saint-Germain foi. Agora, um somou 3 pontos, o outro não somou. Cada um com seus problemas. O Botafogo tem uma noite imensa. Essa não é uma noite do Botafogo do Garrincha. Essa não é uma noite do Botafogo do Newton Santos. Essa é uma noite dentro do poder econômico que o futebol brasileiro tem. É de inferioridade. E o Botafogo chegou no campeão europeu e se defendeu e conseguiu fazer um gol. Não foi um gol emprestado, não, é o seguinte, me paga depois, me dá 1-0. Não, o Botafogo fez o gol, a bola Foi um gol entrou. que saiu dentro da proposta de jogo do Botafogo. A bola entrou. É isso. Então é uma noite imensa, incrível e sem permitir que a CBF, que qualquer outro clube tenha a cara de pau de falar futebol brasileiro está mostrando. Não, futebol brasileiro não. O Botafogo mostrou. Perfeito. Cada um com os seus problemas, cada um defendendo o seu. O Botafogo foi e fez um jogo muito digno. William, a gente falava antes, batendo papo, né? Como o Paris Saint-Germain abriu espaço nas defesas adversárias. Hoje, o Paris Saint-Germain não conseguia. Tinha que pegar a bola e cruzar. Muito O cruzamento, Botafogo né? se preparou para isso e agora tem que festejar. É isso. Vitor Birner, Senhor. um cidadão parisiense, gostaria de ouvi-lo aí sobre essa vitória épica do Botafogo. Tudo Bom, bem? em primeiro lugar, eu sou paulista. Boa Não, noite. você é parisiense. Paulistano, para ser mais exato. Já é um parisiense? Já é um parisiense, já, né, meu Calçade? meu time preferido da Europa, sempre falo isso. final de É o semana ele PSG. vai Boa pra noite lá. ao Calçade, Mário Marra, ao senhor, aos fãs e às fãs do esporte. Dera pudesse fazer isso, né? Até porque teria uma condição financeira melhor. Não estou reclamando da minha, mas teria melhor ainda. comprar um Talvez jato, como a melhor sua. do parente. comprar um jato. Mas tudo bem. Vamos falar do jogo. Vamos lá. Eu assino embaixo tudo que o Marra disse. É uma vitória do Botafogo, não é uma vitória do futebol brasileiro. Eu só abri um parênteses no começo, super rápido. SAF, fechei o parênteses, para quem é contra. Porque o Botafogo sem a SAF, não sei nem se estaria na primeira divisão O do futebol torcedor brasileiro. agradeceu o Textor ali, né? Bem lembrado, né? Porque quando começa a vender jogador, não sei o que, começam a reclamar, esse tipo de coisa. E dentro do que é o futebol brasileiro, como o Marra disse,
as condições financeiras do futebol brasileiro, o que é possível fazer com o futebol brasileiro. Botafogo conseguiu ano passado 2 feitos enormes, jogando o melhor futebol do país, e esse ano venceu o campeão da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain não jogou com empenho total? Não jogou. O Paris Saint-Germain está sem o Dembélé. Está sem o Dembélé, perfeito. A ideia de jogo do Botafogo foi executada com maestria. A atuação da dupla de zaga do Botafogo é de se aplaudir em pé. A quantidade de bolas que esses caras ganharam por cima, eu pensei, não é um time que costuma cruzar muitas bolas na área. Obrigado. O Sá vai falar disso daqui a pouquinho, mas não achava espaço e começou a cruzar bolas na área. O Doué fez brincadeirinha quando não devia, etc. Tal. Desculpa, tem que ganhar o jogo. A gente já viu times tirarem o pé em finais de Mundial, de maneira até pior, os brasileiros ou sul-americanos não ganharam. Né? Então, o PSG é hoje disparado o melhor time do mundo. Os melhores times do mundo, já repito, vou falar mais uma vez. PSG, Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. 2 deles não estão no Mundial, 2 estão. Botafogo ganhou do melhor time do mundo. Perfeito. Tudo bem, Calçade? Tudo ótimo. E ganhou, eu não acreditava, né? Tanto que aí o povo começa a pegar no pé e tá tudo certo. Não tem problema. Olha, eu acabei de receber uma mensagem que estou na expectativa para ouvir o que o Calçade tem a dizer. Cara, isso aí, ele ganhou, Companheiro aí. ganhou, aceitou a sua inferioridade, que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia, porque aceitou. Vou dar 2 nomes para você que você quase não viu hoje. O Arthur Savarino. Por quê? Porque eles jogaram sem a bola. O Botafogo não teve a bola. Aos 15 minutos, a posse de bola era 80-20. Então, assim, a bola foi toda do PSG. E o Botafogo sabia disso. Então o Botafogo se preparou para um jogo especial, em que ele... eu não gosto muito de algumas frases feitas no futebol, mas ela é verdadeira. Jogou por uma bola. Jogou por uma bola, que era uma chance. Mas apareceram outras chances, se defender bem. Porque aí tinha espaço para jogar. Mas era a única ideia possível também, né? A questão é como fazer isso. Fez isso muito bem. Assim, ao aceitar a sua inferioridade, ele foi perfeito, correto, e criou um sistema com 3 volantes que, cara, assim, é muito difícil fazer o que eles fizeram. Pelo seguinte, você pegar aqui, o meio de campo do Bota tinha as idades. 30, 31 e 34. PSG, 19, 19, 25, começaram o jogo. Começou com 2 meninos e o Vitinha. A Vitinha era o veterano ali. Então, assim, a rotação ela é muito mais alta. Tanto você vê um Botafogo no final, uma dificuldade grande, porque assim, acabou o gás. Essa dificuldade que o Botafogo impôs, isso é óbvio. Mais um jogo ruim do PSG, porque tem 2... Aí é uma linha muito tênue, né? O quanto do Botafogo fez, qual é a responsabilidade do Botafogo em tornar o jogo do PSG ruim e o quanto o jogo do PSG ruim contribuiu para o resultado. Quer dizer, o jogo foi ruim. Por quê? Porque o PSG, em determinado momento, simplesmente abandonou suas características e começou a jogar bola na área, despejar a bola na área. Porque quantos chutes... É um time que não faz isso. Quantos chutes o PSG teve, finalização na área? Sim, no que ele é muito bom. Né? Não teve. Aquela primeira bola... eu não estou lembrando de nenhuma. Estatisticamente não teve nenhuma mesmo. Com 1 minuto aquela que o John defendeu. Mas assim, isso, a defesa do John lá. E depois... Né? É verdade. Por quê? Porque o que fez o Botafogo? Manteve sua linha de laterais. Hoje você joga aqui, você não sai. Não sai Vitinho, não sai o Alex, não sai. Linha de 4 formada, 3 volantes, os caras de beirada aqui no meio de campo e o Igor Jesus na correria. Tá errado? Não, tá certíssimo. Era a única forma de jogar. E ele fez. E o PSG não conseguiu. Mas o PSG que já ganhou a Liga dos Campeões goleando uma defesa italiana. Fez o Atlético de Madrid, fez 4 no Atlético. Goleando o Simeone. Né? E eu vou pegar assim, mostrar do PSG esse outro lado. O PSG contra o Atlético de... deixa eu voltar aqui, botar a ordem legal. Contra a Inter de Milão, final da Champions, 9 cruzamentos. Contra o Atlético de Madrid, 10. Contra o Arsenal, um jogo anterior, gigante, que eu peguei, 6. Ele ganhou todos esses jogos. O jogo de hoje, 31 cruzamentos. Nossa. O Botafogo hoje cruzou mais, o PSG cruzou mais hoje do que a somatória do que desses nesses 3 jogos 6 cruzamentos a mais. Que ele venceu. Contra times gigantes. Estou falando do Arsenal, o Atlético, que é um time que sabe se defender. Claro. Digo, a rotação do PSG, a energia, né?
Porque o jogo que ele pratica, para não ficar conceituando, é um jogo que ele balança muito o adversário. Ele tira o adversário, ele traz o adversário, ele inverte. Estava começando a dar certo, hein? Quando o Hakimi, lateral, começa a inverter bola no começo para o Kvaratskhelia, que é um cara que não dá para cortar o nome no meio, ficou horroroso. E que joga muito. Tem que falar o nome todo, e é terrível. Mas ele começa a inverter e o cara dominar a bola, para ir para cima do lateral. Não dá. Então isso foi corrigido, aí o Botafogo fez um jogo, para mim, excepcional, e o PSG esperava muito mais, por isso apostava numa vitória do PSG. Não é muito cedo para falar nisso, mas é só para ficar um lembrete para o Linha quando terminar o Mundial. A gente vai ter que tomar muito cuidado com as leituras que vão ser tiradas desse Mundial de futebol brasileiro versus futebol europeu. Sim. Por quê? Porque senão nós vamos confirmar toda a loucura que se faz aqui e achar que podemos fazer mais ainda. Isso é uma grande derrota. É uma grande derrota. Entendeu? Assim, não, nós que estamos legal. Quando eu falo assim, o PSG está mais cansado que o Botafogo, gente, o campeonato francês tem 34 jogos. 34. O cara ele jogou isso no ano. Ele foi campeão da Champions. Ele ganhou os 3 campeonatos com menos de 60 jogos. Isso aí o Botafogo faz... Em agosto o Botafogo está nesse número. E ganha do PSG. Então não tá, aí é que vão validar, validar não isso aí. É que eles fez 60, outro com 34, que essa jogar história mesmo. de que eles estão arrebentados, para mim, eles podem não estar achando o máximo. Mas dizer que eles não conseguem andar em campo, um time com média de 23 anos. Então, assim, parabéns pro Bota. Mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim, sim. O professor Calçade estava falando aqui mais ou menos sobre isso. Para a gente destacar os méritos do Botafogo nesse jogo, assim, principalmente os méritos defensivos, porque você usou a palavra assim, o Botafogo foi perfeito, né? Defensivamente? Defensivamente, O Marcos chamava a atenção aqui no final do jogo, num lançamento que entrou do lado direito da defesa do Botafogo, num passe por baixo para chegar à linha de fundo sem ter que tabelar, driblar, etc., no final do jogo. Isso. E se é uma coisa que o PSG sabe fazer, e tentou fazer muito hoje, porque eu vi alguns lances ali de um certo desdém, que eu acho até um pouco desrespeitoso. Uma coisa é você não jogar com a intensidade que você jogaria uma UEFA Champions League, ou até um jogo contra um adversário europeu no Mundial. Outra coisa é ficar passando o pé em cima da bola, né? O Doué fez isso, eu sou muito fã. Sim. Mas fez perdendo o jogo, né? Perdendo o jogo. O problema é quando também ganhando de 5 é fácil. Faz perdendo. Eu me pergunto se... Apesar que esse jogo, no horário parisiense, começou às 3 da manhã. Sim. Né? Se você for reparar, os outros jogos dos europeus têm sido mais cedo para que eles sejam transmitidos para a Europa. Esse jogo foi no horário inviável, porque as pessoas lá trabalham. Né? Claro. Então elas não vão dormir 5 da manhã para acordar 7, 8 horas para trabalhar. Mas, de qualquer jeito, eu me pergunto se o torcedor do Paris Saint-Germain, não se... É óbvio que ele está muito feliz com a temporada. É óbvio que a temporada é de glória. É óbvio que isso não abala em nada. Mas você não se incomoda com esse tipo de postura do PSG se mostrando para os Estados Unidos, principalmente. Arrogante. Porque os Estados Unidos, pode ter certeza, não assistiram à UEFA Champions League, afinal. Sim. Só quem gosta de futebol mesmo. Então, Sim. o futebol está sendo ainda introduzido, crescendo nos Estados Unidos, saindo do público latino para chegar no público maior, desde crescendo. Pelé, hein, Já desde o New York Cosmos. Várias tentativas, né? Mas agora eu acho que está emplacando. E se não se incomodam. Agora, independentemente disso, o Botafogo faz um jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Eu acho que essa é a questão. E não é porque é sul-americano. Porque o PSG tinha que ganhar do Botafogo também. O PSG tinha que ficar em primeiro lugar, tem que evitar pegar o segundo colocado da outra chave, que teoricamente será mais fácil do que o Palmeiras, que tende a ser o primeiro, vamos esperar, obviamente, para ver. Então ele tinha que ter levado esse jogo de uma maneira diferente. E mais, assim... Pode... Não, e se não levou, o Botafogo não só tratou dessa maneira, o jogo bem, como também conseguiu neutralizar essa troca de passes do PSG, que mesmo sendo um time jogando bem abaixo da Liga dos Campeões, é muito perigosa. Porque o PSG jogou vários jogos, por exemplo, da primeira Liga francesa, tirando o pé e ganhou. Sim. Diversos jogos. O PSG não forçou o tempo inteiro como fez na Liga dos Campeões. Eu vi alguns jogos. Daí falava, então ganha o jogo, ali faz 1-0 encosta, 2-0 toca a bola, tal, sem pressa, etc. Contra o Botafogo, eu tive a impressão que o PSG quis fazer isso também. Olhar como se fosse um jogo da Liga. E não conseguiu chutar no gol.
Então se pergunta da atuação da defesa do Botafogo. O Botafogo não deixou o PSG criar nenhuma chance clara de gol. Porque Zero. É bom a gente frisar isso, porque tem esse lado do PSG, mas assim, tem um mérito monstruoso do Botafogo. Claro que sim. Assim, inclusive mental. Porque são 90 minutos, na realidade foram 100 minutos, né, contando acréscimos e tudo, foram 100 minutos, assim, onde o Botafogo parece que ele não se desligou do jogo nem um segundo. Só um detalhe, William, só um detalhe, porque mesmo sendo essa atuação do PSG, é incomum uma equipe parar o PSG. Sim. Eu estou pensando nas outras equipes brasileiras, sul-americanas. O Botafogo parou. Não é normal. Tá? Mesmo o PSG atuando abaixo. Porque, de novo, poderia ter sido 1-0, poderia ter sido uma vitória do Botafogo, mesmo assim, com o PSG amassando, Sim. com o John sendo o melhor em campo, Isso, bola na com trave, sufoco, perde o pênalti. time, o desespero, aquela agonia, aquela coisa. Não. Mas o Botafogo foi lá 1-0. O jogo não foi... Aí é que tá um mérito danado do Botafogo. O jogo não foi assim. O Botafogo fez o gol, mas o Botafogo, de alguma forma, ali, defensivamente, ele conseguiu controlar até o número de cruzamentos absurdos do PSG, porque não conseguia entrar pelo meio, tinha muita dificuldade. Defesa do Botafogo, assim, numa atuação perfeita. E aí tem o mérito que eu estava falando aqui, do foco, da mentalidade, da forma como o Botafogo encarou o jogo, né? E a gente dizia aqui, mesmo na dificuldade, que... porque para jogar vai ser difícil, perder de pouco, perder de um e tal, já é um grande negócio por causa do saldo com o Atlético de Madrid. A gente ainda comentava aqui, falava, poxa, mas um treinador não vai chegar para os caras, ou os caras vão entrar em campo e falar, não, gente, tá bom, a gente perder de pouco hoje tá bom e tal. Não teve... O Botafogo entrou consciente de que poderia ganhar o jogo, poderia conseguir algo a mais. E isso acho que influenciou muito. E que se trabalhasse como trabalhou, Exatamente. poderia vencer. Exatamente. E aí eu vou te fazer um convite. Eu aceito. Volta no tempo. Lembra de Botafogo e Seattle Sounders. Tá. Segundo tempo terrível. Péssimo. Não, o destaque do jogo foi o Seattle. Exatamente. Lembra de Paris Saint-Germain e de Atlético de Madrid. Saint-Germain Inquestionável Paris Saint-Germain. Baile. Nada disso entrou em campo hoje. O Botafogo se preparou entendendo que jogou mal e venceu. Né, o jogo Renato passado. Paiva falou sobre isso. Na coletiva, ele falou assim, vencemos. E mas jogamos hoje mal. precisava fazer algo muito diferente para um adversário especial. A diferença é que ele pegou o jogo de hoje é um jogo totalmente, quase que exclusivamente sem a bola. Sim, Né? mas isso mostra ainda mais de argumento. Quando o Mundial chegar, quando ele, por exemplo, ele tem uma partida contra o Atlético de Madrid, né? O Atlético vai para tentar classificar, vai com tudo. Ele precisa vencer o Botafogo. O empate é do Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. Aí eu te pergunto, ele joga como ele jogou contra o Seattle Sounders ou ele joga como ele jogou contra o PSG, contra o Atlético? Mais contra o PSG. Contra o PSG. É. Eu digo assim, o prosseguimento no Mundial, a partir de agora, tendo uma atitude defensiva que, para quem vê beleza em defender, vai ficar feliz. Quem só quer ver... Porque quando o torcedor, assim, quando ele vê um time gigante do outro lado, ele aceita que o time dele faça qualquer coisa para ganhar. Sim. Inclusive não jogar com a bola, jogar sem ela. Mas sem a bola é jogo também. Porque um jogador não toca mais. Quando o time tem muita posse, você não vai ver um jogador ficar com mais de 3 minutos com a bola no pé. Ou 2 minutos. Tem caras que passam uma partida toda e tem como a bola em contato com ele em 30 segundos. Só que com esses 30 você pode ter feito 3 gols também. 2, 3. Então isso não é... Assim, o Botafogo pode assumir uma outra feição para poder encarar potências, entendendo que aqueles que, a partir de agora, podem vir equipes muito grandes em que vão atacá-lo e esse cenário aqui pode ser um cenário de prosseguimento na competição. Ainda mais no mata-mata. Sim.